Neste vídeo vamos abordar a formatação condicional. A formatação condicional é uma característica das folhas de cálculo que permite aplicar formatações a células e a dados mediante determinadas condições. Assim, podemos pré-programar a folha de cálculo para nos enviar avisos que ajudem a interpretar os dados. Por exemplo, se um conjunto de números muda de cor, sabemos de imediato que esses números sofreram alterações. Para ver como funciona a formatação condicional, vamos utilizar esta tabela da avaliação final de uma turma fictícia. Os dados já estão lançados, bem como as fórmulas necessárias para automatizar os cálculos. A tabela também já tem alguma cor, pelo que a maior parte das formatações irão ser sobre o texto propriamente dito ou, sobretudo, sobre os números. A formatação condicional é feita com este comando, que é constituído por alguns atalhos rápidos de criação de regras de formatação condicional, pelo botão Nova Regra, onde podemos aceder a todas as opções que existem na folha de cálculo para criar regras de formatação, por um botão para apagar regras de formatação e um botão final para gerir as regras de formatação que entretanto tenhamos criado, ou na seleção atual, ou em toda a folha de cálculo, ou ainda numa das outras folhas. Aqui podemos criar novas regras, alterá-las e eliminar as regras que entretanto tenham sido criadas. A maior parte das regras de formatação condicional que aqui irão ser criadas vão ser feitas com base na opção Nova Regra e depois alteradas com base no botão de Gerir Regras. Mas para ver como funcionam estes atalhos, vamos começar já com um exemplo deste tipo. Para fazer a formatação condicional é necessário selecionar o intervalo de células onde queremos aplicar essa formatação. Neste caso, vou fazer uma formatação que me ponha a vermelho todos os testes que estejam muito baixos. Selecionei então o intervalo de células, vou agora à formatação condicional, vou clicar aqui nesta primeira opção e escolher menor que. Como isto são atalhos de formatação rápida, a única coisa que tenho que fazer é dizer qual é o número que quero que o Excel tenha em consideração e qual o tipo de preenchimento. Vou pôr só texto vermelho. E OK. Os testes que estavam abaixo de 25% ficaram a vermelho. Se eu fizer aqui uma alteração para 18%, por exemplo, fica também a vermelho. Portanto, a formatação está aplicada ao intervalo todo. E se começarem a ver por aqui muitos vermelhos, portanto, temos a noção de que estes alunos estão com testes muito baixos e que poderá ser necessário algum tipo de reflexão sobre isso e algum tipo de alteração em relação ao trabalho que estamos a fazer com a turma. Portanto, utilizámos um atalho rápido de formatação condicional, dissemos qual era o número que queríamos aplicar, a que queríamos aplicar a formatação e qual a formatação que queríamos aplicar. Vou agora fazer uma regra do mesmo género para a média dos testes, mas recorrendo à opção Nova Regra. Neste caso, e para fazer uma coisa semelhante, tenho esta segunda opção, formatar apenas células que contenham um valor menor que, por exemplo, 50%. Como isto não é um atalho rápido, tenho sempre de ir à formatação personalizada, clicando neste botão Formatar. A formatação pode então ser feita sobre os tipos de dados numéricos que temos, pode ser feita sobre o tipo de letra, sobre os limites ou contornos das células e sobre o próprio preenchimento das células ou cor de fundo. Neste caso, vamos apenas só cancelar aqui para não fazer alteração aos números, fazer então novo e vamos apenas, à semelhança do que tínhamos feito, pôr a cor a vermelho. Podemos pôr aqui também um negrito para realçar então as médias de testes abaixo dos 50%. Aplico. A única média que está abaixo dos 50% é esta, portanto, e ficou a vermelho e negrito.
Se aparecerem por aqui muitos vermelhos negritos, sei também que a turma está com médias muito baixas e que poderei ter que fazer algum tipo de intervenção sobre isso. Portanto, a formatação condicional vai ser utilizada para nos facilitar a análise da tabela, a análise que estamos a fazer de uma tabela de dados. Mais um exemplo que podemos experimentar em relação à formatação condicional pode ser feito aqui na coluna da classificação final. Vou formatar, nova regra, e vou agora escolher aqui a opção formatar apenas valores acima ou abaixo da média. Escolhi a opção, vou deixar acima, mas poderia ser uma destas opções, abaixo, igual ao acima, igual ao abaixo, e portanto aqui em relação aos desvios padrão. Também, portanto, 2 desvios padrão, 3 desvios padrão, acima ou abaixo. Vou deixar acima e vou formatar agora aqui com uma cor, vamos pôr por exemplo aqui um azul e um sublinhado simples. Aplico e OK. OK novamente. E portanto o que a folha de cálculo faz é ver neste intervalo qual é a média. A média será de 64% e o que estiver acima de 64% será formatado. Portanto, tenho assim também uma visão de como poderá estar a turma, ou como poderia estar a turma no terceiro período. Como escolhi aqui um azul e a tabela está muito azulada, isto poderia não ter o destaque suficiente, de modo que vou voltar a selecionar o intervalo e agora ir a gerir regras. Aparecem as regras que estão aplicadas à seleção atual, portanto a este intervalo, e vou editar ou alterar esta regra. Não vou mexer na condição, mas vou mexer na cor. Usar aqui uma cor que se destaca um bocadinho mais ali naquela tabela azulada. Pode ser, talvez, aqui o verde. Fiz uma alteração a esta regra, aplico e cá está, portanto, a alteração feita. Todas as médias que estiverem abaixo, todas as classificações, aliás, que estiverem abaixo, ou melhor, acima da média deste intervalo, serão colocadas a verde e sublinhado. Vamos ver mais um exemplo de formatação condicional. Já fiz aqui umas alterações nos valores para ter aqui na coluna da situação 2 não transita, e é sobre esta coluna que vou aplicar aqui uma nova regra de formatação. Com a segunda opção, formatar apenas células que contenham, e desta vez vou mudar aqui para texto específico. Portanto, as células que tiverem não transita serão formatadas itálico e cor vermelha. OK. OK. E cá está, os não transita passaram de imediato a vermelho, e sempre que houver aqui uma alteração, vai aparecer um não transita com cor vermelha e itálico. Mais uma forma de destacar aqui, de ajudar a interpretar, digamos, estes dados. Um outro exemplo que podemos ver também é sobre aqui, será sobre a coluna da média. E vamos ver um exemplo com ícones. Não vou utilizar este atalho rápido, vou criar uma nova regra, com base nesta primeira opção, alterando o estilo de formatação para ícones. Vou alterar também o estilo do ícone, uma bandeirinha. Como o meu intervalo contém números, vou-lhe dizer que estamos a trabalhar com números. E vou definir que quando o valor é maior ou igual a 3, temos bandeira verde. Quando o valor estiver entre 3 e 2,3, teremos esta bandeira aqui castanha ou amarelada. Portanto, quando for menor que 3 e, ao mesmo tempo, maior que 2,3, significa que está neste intervalo, será esta bandeira. Se for menor que 2,3, ele foi buscar este número automaticamente, portanto, bandeira vermelha. Portanto, os que estão abaixo de 2,3 estão com uma bandeira vermelha, estão automaticamente em situação de não transita. Quem está com 3 ou mais
está automaticamente em situação de transita e estes alunos que estiverem aqui assim, neste intervalo, poderão estar numa situação ou outra e, portanto, terão lá uma bandeirinha que indica isso. Podemos ver isso, portanto, neste caso, o alerta seria sobre estas bandeiras acastanhadas, portanto, ver se de facto este 2.33 é um 2 ou se, enfim, devido às circunstâncias, ao comportamento do aluno, etc., poderá ser neste fim de período um 3. Aqui também, quase certeza que seria um 3, mas, portanto, para o professor olhar para aqui. Vou fazer uma alteração a esta regra para destacar isto ainda um pouco mais. Eu vou fazer isto da seguinte forma. Gerir regras, editar, e vou fazer o seguinte. Se estiver tudo bem, não quero ícone nenhum. E se estiver tudo mal, também não. Se estiver aqui na corda bamba, digamos assim, uma bandeirinha então vermelha, para destacar, de facto, que poderá ser necessária aqui uma análise que vá para além dos números, portanto, vá para além do automatismo da folha de cálculo. Temos aqui estes dois alunos, esta bandeira irá significar para o professor que deve olhar para estes números e ver se quer manter, em função do que o aluno tem feito, se quer manter esta nota final. Como último exemplo, vamos fazer a formatação condicional de células aqui no intervalo do nome dos alunos. Vou aplicar então aqui uma regra de formatação condicional com base nesta última opção. Portanto, utilizar uma fórmula para determinar as células a serem formatadas. A formatação vai ser apenas esta, um limite, um preenchimento, aliás, preenchimento de fundo de cor amarela para as células que obedeçam à condição. Já está feito. Como eu não consigo, digamos assim, manipular agora a minha folha, vou fazer o seguinte. Vou clicar neste ícone que vai servir para minimizar esta janela sem a fechar. Com a janela minimizada, já posso chegar aqui abaixo à média da nota final, que neste momento está em 3,2, portanto a média destas notas é 3,2. Vou clicar na célula para trazer para esta janela, vou voltar a maximizar e vou dizer, então, à folha de cálculo para formatar a amarelo, com fundo amarelo, as células que estão selecionadas quando esta média for menor que 3. Introdução com o teclado. Quando isto acontecer, o fundo deste intervalo ficará amarelo. Fazer OK. Não aconteceu nada porque a média continua maior que 3, de modo que vou aqui ao primeiro e segundo período alterar estes números que são de introdução manual e pôr em todos 1. Já tenho uma média abaixo de 3 e cá tenho o intervalo em que todas as células têm o fundo amarelo. Portanto, sempre que isto acontecer, eu sei que a média da turma, portanto, está abaixo de 3. A média de todas as notas finais da turma está abaixo de 3 e seria mais uma forma de ajudar a interpretar estes dados. Enfim, passamos por quase todas as opções da formatação condicional. Utilizamos esta opção para trabalhar, por exemplo, com os ícones. Também utilizamos esta opção em várias situações. Não utilizamos esta opção de formatar apenas valores com classificação superior ou inferior, mas é muito simples de perceber. Portanto, será aplicada uma formatação sempre que o conteúdo das células seja superior ou inferior a determinado número. Podemos, obviamente, alterar esse número e escolher se a situação será de inferioridade ou superioridade em relação a esse número e aplicar a formatação que aqui determinarmos.
Valores acima ou abaixo da média, fizemos isso na coluna da classificação. Entretanto, já não está aqui formatação porque já tive que parar o vídeo, porque estas coisas não se conseguem fazer de uma vez só. E, portanto, já há aqui alterações. Formatar apenas valores exclusivos ou duplicados não fizemos, mas também é muito fácil de perceber. Portanto, formatar com a formatação que definirmos aqui os valores que no intervalo estejam duplicados, existam em duplicado, ou então que sejam únicos ou exclusivos nesse intervalo e aplicar então a formatação que for definida. E a utilização da fórmula, ainda agora vimos esse exemplo, formatando aqui as células com fundo amarelo, sempre que a média da nota final seja inferior a 3. É tudo sobre formatação condicional. Penso que estão aqui exemplificados várias opções que permitem, pelo menos, começar a trabalhar, começar a explorar aqui as várias funcionalidades da formatação condicional. Espero que tenham gostado e bom trabalho.